Saudações matemática. Então, no vídeo de hoje eu vou falar aqui, resolver uma questão bem rápida sobre a equação da reta tangente, contexto de cálculo 1, tá bom? Então, a questão aqui é um pouco simples, encontre a equação da reta tangente, a função f de x igual a 5x ao cubo, no ponto x igual a menos 1, tá? Então, vê que é uma função de uma variável, então, contexto de cálculo 1, tá? E pede aí para encontrarmos a equação da reta tangente. Toda vez que vier questões envolvendo reta tangente, precisa lembrar da fórmula da equação da reta tangente a uma curva, tá? No contexto de cálculo 1 para uma variável, tá? Não vou me atentar aqui a demonstrar, mas vamos lá para a solução. Não vou demonstrar a fórmula, apenas expor ela, que já que é uma reta, lembre que a reta, ela tem várias formas de escrever a equação de uma reta, mas no padrão, a equação da reta tangente ela pode ser escrita assim, ó. Y, que é a variável da, da equação realmente, menos y0, que é um termo conhecido, esse y0 a gente já vai ver quem é, igual a f' de x0, também é um termo conhecido que a gente vai poder encontrar, vezes x menos x0. Tá, mas o que é isso? Se você está vendo isso aqui pela primeira vez, tá? Isso aqui é variável, então você não vai precisar fazer nada. Esse camarada aqui é um termo conhecido, esse aqui é a derivada. Esse x0 também é um termo conhecido, esse aqui é variável. X0, acabei de falar, é um termo conhecido. Como assim conhecido? É que na hora da questão você vai identificar quem são esses x0 e y0. Tá? O x0, normalmente a gente sempre chama o ponto em que está buscando a equação da reta. Então, no caso aqui, no ponto x igual a menos 1. Então, na hora que você coloca essa fórmula, você identifica, tá? Primeiro eu vou me identificar aqui, que x0, então no meu caso, é menos 1, é o ponto dado no enunciado. Então, você vai ler ali, tá pedindo no ponto 2, então esse x0 seria 2. Por que x0? Esse x0 é apenas uma forma de a gente nomenclaturar, tá bom? De deixar ali uma anotação para ele. Esse zero aí não tem nada a ver com o zero mesmo, tá? É apenas uma nomenclatura. A gente coloca como x0 que fosse um valor inicial, um valor conhecido, é só por isso. Tá? Então, sempre o enunciado vai te dar o valor ali, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, pode ser uma fração. Importante você identificar ali. Já o y0, que é o outro cara conhecido, tá? É um termo que você pode justamente dizer quanto ele vale, a depender do enunciado. Ele é a função aplicada naquele x0. Tá? Então, sempre o y0 vai ser a função aplicada no x0. Veja que é só a função mesmo, não é a derivada. É só a f aplicada no x0. Ou seja, como eu sei quem é x0, então é a f aplicada no menos 1. Né? Lembre que x0 é menos 1. Então, aqui substituindo quem é x0, é menos 1. Então, o y0 é igual aqui, ó, a f aplicada no menos 1. Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar a f e aplicar nela o valor igual a menos 1. Substituir de fato. Isso é, quando você lê isso aqui, ó, está te pedindo para te substituir na função f o valor menos 1. Então, tu vai pegar a função f, a regra dela é 5x ao cubo. Então, é 5 vezes o x ao cubo. Então, é 5 vezes o x que tiver aqui, no caso é menos 1, ao cubo. Ou seja, onde tivesse x na parada, aí você ia lá e substituir de fato. Como você calcula isso aqui, né? Você lembra que primeiro faz a potência, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá 1 negativo, menos 1, o resultado final dessa expressão apenas dá menos 1. Quando multiplica por 5, dá menos 5. Ok? Então você identificou quem é o x0, muito simples, o enunciado deu de graça. E o y0 você faz uma conta bem simples também, você acha o y0 aplicando na função. Então eu já tenho esse termo aqui, da minha equação da reta, já tenho esse cara aqui também, de graça, e falta encontrar esse cara aqui, que é a derivada aplicada no x0. Então, entenda que se f' de x0 quer dizer que é a derivada da função aplicada no ponto que vai ser dado no enunciado. No nosso caso, é menos 1.
E esses dois, como eu falei, voltando, né, a minha explicação, o y aqui, que está bem aqui, esse y é variável, não precisa substituir nada, é só repetir ele. E esse x também é variável. Porque a equação da reta, se você não lembra, ela sempre é escrita assim, y vezes alguém, a gente chama de a, né? Uma das formas padrão de escrever a reta. É ax mais b. Então, a forma padrão é alguém vezes x mais b. Então, a ideia é a gente chegar nesse formato aqui. Y vezes alguém vezes x mais b. Essa aqui é a fórmula de... Fórmula não, né? É a forma padrão da equação de uma reta. Então, já que ele quer a equação da reta, a gente precisa encontrar nesse padrão aqui. Mas como ele quer a reta tangente, sempre a gente vai precisar dessa fórmulazinha aqui, tá? Então, a gente precisa chegar nessa reta padrão, mas usando a fórmula de reta tangente. Depois eu vou falar um pouquinho do gráfico, só para vocês entenderem. Finalzinho. Então, voltando aqui, então, já tem o x0, já tem o y0, falta encontrar agora a derivada e aplicar no ponto x0. Então, vou fazer essa conta aqui também. Bom, eu já sei que a f de x é 5x ao cubo. Então, para me achar a derivada, você primeiro faz isso aqui, calcula a derivada da f geral. Depois se preocupa com x0. Pega a função lá e aí repete ela, 5x ao cubo, e agora deriva. Bom, usando as propriedades de derivada, você já deve saber, né, sobre as propriedades aí. Se não souber, tem que dar uma estudada. Tem alguns vídeos no canal que falam um pouco sobre derivadas. Toda vez que tem uma constante, que é o 5, multiplicado por uma função, você pode usar a regrinha de derivação que diz que você repete a constante 5, vezes a derivada da função aqui, x ao cubo. E a derivada da função x ao cubo é aquela regra de, já que é uma potência de x aqui, você joga esse expoente para frente, que é o 3, e o expoente anterior subtrai 1. 3 menos 1 dá 2. Toda vez que deriva x elevado a um valor n, você joga para frente aquele n e depois subtrai 1 lá no expoente. Então, ou seja, a derivada vai dar 15x ao quadrado. Bom, já sei quanto é a derivada da f geral. Só que a fórmula diz que eu preciso da f' aplicada no ponto. No caso, meu ponto x0, acabei de colocar aqui, é menos 1. Então, você vai pegar aqui a tua derivada, substituir o valor de x por menos 1. Então, você tem 15 vezes, quem é o x aqui é menos 1 agora, que tu está aplicando ao quadrado. Então, você está aplicando na derivada, tá? Então, quando tem linha aqui, quer dizer que você está aplicando na função derivada, que você encontrou a expressão que existe x quadrado. Então, substituindo, deu 15 vezes menos 1 ao quadrado. Então, o valor final vai ser 15, né? Porque menos 1 vezes menos 1, esse menos 1 ao quadrado aqui vai dar 1 positivo. E 1 vezes 15 vai dar 15. Pronto, encontrei esse camarada aqui da minha fórmula. Então, agora a gente vem fazer a substituição, de fato, na reta tangente. Bom, a fórmula é como se fosse uma receita de bolo. Você está aqui com ela, você tem que fazer só os passos que se pedem. Entendendo que esse y, primeiro, é a variável apenas, só repete. Menos y0 é um valor conhecido que vai ter que achar, e a gente já achou. No caso aqui, y0 deu menos 5. Então, substituindo o valor de y0 deu menos 5. Percebe que esse menos aqui que eu desci, ó, é da fórmula. Ó. Às vezes é uma confusão na hora das questões. Na hora da prova eu vejo muito erro disso aqui. Ter esse problema do sinal aqui, acabar esquecendo, colocar trocado. Então é y menos, aí substitui o valor de y0, que é menos 5. Então vou botar o parênteses aqui por causa desse menos da fórmula e o y0 que é negativo. Ah, se eu quiser fazer passo a passo, professor, botar mais já aqui. Tudo bem, tá? Mas só tenha cuidado, porque às vezes já vi aluno fazendo isso aqui e esquece, e só botando o menos 5 direto. Ah, mas já era negativo, tá? Tem o negativo da fórmula e o negativo do y0 aqui. Então tem que ter os dois negativos ou botar mais direto. Só não pode ficar um menos apenas, e aí vai estar errado. Igual,
quem é filiante x0 é a derivada que você encontrou no ponto menos 1 no caso, deu 15 aqui, ó. Então, esse cara aqui fica aqui. X é a variável que eu vim falando para vocês desde o início, menos x0. x0 de novo é negativo, então eu vou botar menos 1 aqui, ó. Veja esse menos com esse menos, então vai precisar mais de um parênteses aqui, ó. Ok, agora tu precisa arrumar a casa aqui, tá? Tu precisa dar uma melhorada nessa e deixar no formato de reta que a gente mais conhece. Para fazer isso, vamos fazer o primeiro jogo de sinal aqui, ó, menos, desculpa. Menos com menos vai dar mais 5. Aqui fazer bem passo a passo. Primeiro vamos remover esse sinal aqui, fazer o jogo de sinal, melhor dizendo. Menos com menos vai dar mais 1. Não esquecendo os parênteses, porque aqui ainda tem uma distributividade para fazer, ó. Então vai dar y mais 5, 15x mais 15. Quer dizer, você multiplicou 15 com x, depois o 15 com 1. Tá? Bom, chegou aqui. Essa já é a equação da reta tangente. Então, assim, eu falei no momento ali do vídeo que o padrão de uma equação da reta é sempre y igual a ax mais b. Alguém vezes x mais um b. Tá? Então, por querermos deixar nesse padrão, a gente sempre pega esse elemento que está aqui e passa para o outro lado aqui, né? Troca ele de membro. E aí nós teremos y igual 15x mais 15. Então, como o 5 estava positivo, aqui ele vai para o outro lado negativo. E aí eu consigo deixar no padrão de reta. O padrão de reta sempre é y igual a alguém, no caso aqui é 15x, mais 15 tira 5 dá 10. Olha o padrão da reta que eu falei para vocês. Ó. Toda reta, ela, pelo menos da reta, né, do plano cartesiano, ela pode, a forma geral dela, existem outras formas de escrever a equação da reta. Mas uma das formas é a padrão que a gente chama, é essa forma que é y igual a alguém vezes x mais outro alguém. Tá? Inclusive, esse alguém a gente chama de coeficiente angular, esse de coeficiente linear. Então, veja que eu consigo deixar no formato de reta, realmente. Né? No geral, os professores, na hora da prova, na hora de uma questão, vai estar nesse formato padrão, a não ser que ele peça de outra maneira. A equação paramétrica da reta, a equação simétrica, tem outros formatos aí, que quando você estuda geometria analítica, ali um pouco de álgebra, ali a gente vê outras equações. Mas, no geral, esse formato padrão é o mais utilizado. Então, aqui, então, a gente consegue encontrar e resolver o exercício. Finalizado, de fato, você encontrou a equação padrão. Alguns comentários aqui importantes, conceituais. Primeiro que, eu até comentei aqui, esse valor de A, ele é chamado de coeficiente angular. E você percebe que o coeficiente angular 15, no caso, é exatamente a derivada no ponto. É uma das, a gente pode dizer, uma das definições de derivada, que ele é o coeficiente angular da reta tangente. Uma das definições ou conceitos, aí, isso pode ser visto também de outra forma, pode ser visto, inclusive, como uma consequência da definição de derivada. Mas, enfim, derivada, quando a gente fala sobre derivada, um dos conceitos é que ela é o coeficiente da reta tangente. Então, quando tem um gráfico de uma função e a reta tangente, se você não lembra, é o comentário que eu vou fazer para finalizar aqui, a reta tangente é aquela reta que tangencia a curva. Como assim? Quando você tem uma curva, tangenciar a curva quer dizer que ela toca a curva em um único ponto. Então, por exemplo, vou fazer aqui no plano aqui, mais ou menos um esboço, tá? Como seria o gráfico dessa função que a gente está trabalhando aí, que é a 5x ao cubo. A 5x ao cubo, ela tem mais ou menos esse formato aqui. As funções cúbicas sempre têm, né, esse formato de simetria, cortando, passando pela origem. Então, a função 5x ao cubo teria esse esboço, se a gente fosse desenhar o gráfico. Eu quero saber a equação da reta tangente no menos 1.
Bom, menos 1, eu não estou fazendo com as devidas proporções aqui, tá? É só um esboço. No gráfico estaria mais ou menos aqui, ele estaria lá na direção do menos 5, né? Se você substituir na função, você ia perceber que se eu boto menos 1 aqui, dá menos 5. A gente até fez essa conta ali. O que é a equação da reta tangente nesse ponto? Quando a gente fala a equação da reta tangente, a gente está falando da equação da reta tangente à função, ou à curva, tá? Tangente à curva. É a reta que tangencia a curva, a reta que corta aqui, tá? Essa curva em um único ponto. Então, ela passaria aqui, eu vou tentar desenhar aqui os bolsos. Não, não tá, é um esboço, pessoal, tá? Não espera a perfeição aqui. Fazendo aqui na mão. Horrível essa reta, tá? Mas, ou seja, ela tá tocando, tá? Melhorou um pouquinho. Ela tá tocando a nossa função em um único ponto, tá? Isso aqui seria o esboço da reta tangente à curva, tá? Vê que a reta tangente à curva no ponto específico menos 1, tá? Para cada ponto a gente teria uma reta tangente diferente, tá? E aí a gente até viu que aí a botar aqui, a expressão dessa reta deu 15x mais 10, né? Foi isso. Ok? Então ela pode perceber até que ela vai aqui tocar a curva em um único ponto, ela vai cortar o eixo x em algum momento. Né? Ela vai cortar o eixo x aqui em algum momento. Inclusive, esse valor que ela vai cortar, pela regra dela aqui, tá? Seria 10. Ela vai cortar lá no 10. Tá fazendo aqui um esboço, não tem perfeição de medidas nem nada, apenas um esboço aqui para vocês terem uma ideia. Então, para cada ponto, por exemplo, se eu quiser saber a equação da reta tangente no ponto 1, então aqui a equação da reta tangente no ponto 1 era outra reta aqui tangenciando, aqui tocando em um único ponto. E teria outra equação. Como exercício aí, você encontrar a equação da reta tangente, qual seria a equação da reta tangente no ponto 1? Eu faria a mesma conta, só que agora por x0 igual a 1. Tá? Então, esses exercícios de equação da reta tangente, você tem que resumir, né? Sempre os passos é você precisar da fórmula primeiro, a receita de bolo, y menos y0. Depois de encontrar ali os camaradas importantes, o x0 vai estar de graça, o y0 é só substituir na função, encontrar a derivada, aplicar no ponto, você joga naquela fórmula, na receita ali, e depois que jogou na fórmula, pronto, aí vai só arrumando aqui para chegar na expressão final. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha qualquer dúvida aí, coloque aí no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí, se puder comentar algo que possa contribuir para a aula, se você comentando e curtindo, você ajuda a gente crescer no canal aí devagarzinho, tá bom? Obrigado, pessoal. Bons estudos a todos.